A seguir, sexo e guerra. Histórias sobre como a guerra e o sexo alteraram a história humana. Gengis Khan deixou um legado surpreendente. Aviadores jogam bombas do sexo estonteantes. E uma espiã britânica supera os nazistas no sexo. Fazemos um zigue-zague pela história, cortando a parte chata e indo direto para a coisa boa. Pronto para um novo capítulo da história? Vamos contar histórias chocantes de como o sexo mudou o mundo. Que excitante! Historiadores, vagina, especialistas em sexo e pessoas comuns Polícia do sexo! revelam histórias verdadeiras e inacreditáveis que vão mexer com a sua cabeça. Uou! Descubra fatos que você não vai achar em livros, conforme revelamos como o sexo mudou o mundo. O sexo mudou o mundo de mais maneiras do que podemos imaginar. Da antiguidade até os dias de hoje, nada provoca o sexo como a guerra. A guerra tem assolado populações, mudado fronteiras, causado a repressão e garantindo a liberdade. E o sexo tem sido um resultado desse conflito, geralmente de maneiras extraordinárias. Pergunte aos bárbaros mongóis do século XIII, que dominaram as terras que iam do Mar Negro até o Oceano Pacífico. O maior império contínuo da história. Famosos por aniquilarem os inimigos com campanhas de terror impiedosas, e o mais violento de seus líderes foi Gengis Khan. Gengis Khan nasceu no século XII depois de Cristo. Ele pertencia a uma tribo nômade de cavaleiros. Eles eram o que os chineses chamavam de bárbaros do norte. E eles eram uma pedra no sapato para os chineses, muito mais civilizados e mais numerosos. Porque era difícil lutar com eles, eram durões. Os mongóis criaram o primeiro sistema militar moderno. Mas, unindo tribos nômades compostas de unidades de cavalaria, eles viajavam até 160 quilômetros por dia, mais do que qualquer outro exército daquela época. Por isso, desenvolveram táticas de batalha que ficaram conhecidas no Ocidente como táticas mongóis. Eles os cercavam, eles tinham os caras balançando bandeiras que recebiam o sinal do chefe que dizia 10.000 cavaleiros seguem por ali. Resumindo, eles faziam uma típica caça das planícies da Ásia Central, mas em uma escala muito maior e usando pessoas como presa. Ele matou cerca de 50 milhões de pessoas, ele e seus descendentes. Isso era cerca de 12% da população global da época. Foi um enorme massacre. Mas nem tudo era derramamento de sangue. Gengis Khan queria dominar seus inimigos por completo, e isso queria dizer usar outra arma de seu arsenal. O sexo. Gengis Khan vivia pela espada. E também vivia pela espada. Quanto mais se volta no tempo, mais se vê exércitos bem-sucedidos que transavam tanto quanto matavam. Eu acho que ninguém mais vai espalhar seu DNA, de novo, tão amplamente e com tanto vigor como os mongóis fizeram. O exército de Gengis Khan travava uma guerra de extermínio. Eles matavam os homens, mas as mulheres eles tomavam como suas concubinas e tinham filhos com elas, propagando seus DNAs. As mulheres eram vistas como vasos através dos quais ele propagava o seu sêmen. A combinação de Khan, de terror e sexo, era uma estratégia de combate de muito sucesso. Muita gente dizia, por que lutar contra ele? Ninguém nunca o venceu ainda. Se opor a ele, você morre. A maioria das mulheres morrem, apenas as bonitas sobrevivem. Ele conquistava seus inimigos e as mulheres deles lhe davam muitas crianças. Tantas, na verdade, que uma em cada 500 pessoas asiáticas vivas hoje é um descendente direto de Gengis Khan.
Gengis Khan geralmente é pintado como nada além de um guerreiro sedento de sangue, mas ele fez algumas coisas positivas dentro do Império, como estabelecer um sistema universal de escrita. Foi um proponente da tolerância religiosa e estabeleceu as comunicações entre Oriente e Ocidente, basicamente tomando o controle da Rota da Seda e tornando-a uma rota de comércio segura e confiável. Nosso mundo hoje seria muito diferente se não fosse pela sua tirania, suas inovações e seu apetite sexual. Fatos refrescantes. Os mongóis conquistaram 20 milhões de quilômetros quadrados de terra. 2 vezes mais do que Alexandre o Grande, Napoleão e Hitler juntos. Gengis Khan pode ser o seu tataravô. Mais de 16 milhões de pessoas têm raízes que levam a ele. Ele não queria saber só de sexo e morte. Seu império mongol foi o maior império contínuo da história. Ao usar o sexo como base de suas batalhas, Gengis Khan causou um impacto sem precedentes na história do mundo. Enquanto os frontes de batalha explodem em combates, muitos encontram conforto em imagens familiares de casa, especialmente aquelas que os fazem lembrar de sexo. Antes que houvesse a Playboy ou a Maxim, havia as pin-ups. Durante a Segunda Guerra Mundial, essas fotos com beldades peitudas cobriam as paredes dos quartéis e as carteiras dos soldados, dando aos rapazes o fôlego que precisavam para continuarem na luta. Durante a Segunda Guerra Mundial, não havia nenhum tipo de imagem sexual avançada ou provocativa como nós temos hoje. As mais proeminentes eram as pin-ups, assim chamadas, porque as fotos com essas garotas eram fixadas nas barracas ou onde os soldados estivessem. Elas eram aquelas mulheres idealizadas. Muitas vezes estavam pouco vestidas, mas ao mesmo tempo representavam a esperança dos soldados em termos de terem aquele pedacinho de casa ou de humanidade novamente. Era uma distração ou uma fuga da brutalidade de sua realidade diária. Durante a Segunda Guerra Mundial, as pin-ups fizeram parte dos sonhos dos pilotos quando eles pintavam as sereias sensuais em suas próprias aeronaves. Eles chamavam de arte no nariz. Mas as narinas não eram a atração principal. No clima, A arte no nariz aparece com mais frequência em aviões, principalmente os bombardeiros entre os pilotos aliados na Segunda Guerra Mundial. Muitos americanos pintavam desenhos específicos de pin-ups ou de suas atrizes favoritas nos narizes dos aviões. Betty Grable é uma das pessoas que sempre é pintada. Muitas estrelas e atrizes famosas e até mulheres que não existem, mas a mulher idealizada e a forma da fêmea idealizada sempre aparecem nos aviões. O avião geralmente ganhava um nome relacionado com essa imagem idealizada na cabeça dos aviadores. Os equipamentos, os objetos e principalmente as armas eram como suas companheiras. A chave para a sobrevivência estava nesses equipamentos. Eles desenvolviam um grande amor por seus equipamentos. Então, nesse caso, era pelos aviões. Mas a arte no nariz não era pornô apenas para os pilotos. Ela salvava vidas. As aeronaves inimigas eram projetadas para parecerem amigáveis. A arte no nariz ajudava os pilotos a distinguir amigo de inimigo. A arte no nariz ajudava os aliados a identificar outros aliados, porque não haviam transmissores nem sistemas de identificação de aliados ou inimigos na época. Então, o que eles tinham era a arte no nariz, que dizia: "Ei, olha aquele cara ali, ele é amigo. Ele tá do meu lado."
Os pilotos consideravam amuletos as mulheres das pernas longas e lembretes da garota que os esperava, se sobrevivessem. O sexo pode ser um escape para um soldado em meio a um turbilhão de combates e a brutalidade que ele vivencia. Muitas dessas atitudes, dessas vontades, dos desejos desses soldados estão incorporados nessa arte. A esperança de voltar, de sobreviver e de poder fazer sexo mais um dia. É por isso que elas são criadas e incorporadas nos aviões. Embora nunca tenham sido oficialmente aprovadas pela Força Aérea Americana, regras contra a arte no nariz não foram impostas. Os chefões sabiam que a arte dava aos pilotos uma vantagem tática e uma distração do estresse da guerra. Como o sexo mudou o mundo? Fatos refrescantes. O fato de a arte no nariz não ter sido sancionada pode ter feito parte de seu apelo. Prazer com culpa. Ela teve um retorno nos anos 90 com a Guerra do Golfo, embora a nudez tenha sido proibida. E no Afeganistão, biquínis receberam tinta e se tornaram vestidos pretos longos. Em tempos de guerra, nada eleva mais o moral do que o sexo. Por toda a história da humanidade, sexo e guerra sempre estiveram intrinsecamente ligados. Não há nada como a constante ameaça de morte para provocar o desejo. Com milhões de soldados longe de suas esposas e namoradas, sem saberem se viveriam mais um dia, era natural a tampa da restrição sexual estourar. Afinal, se você soubesse que pode morrer amanhã, o que você faria essa noite? No clima. Se você soubesse que pode morrer amanhã, o que você faria essa noite? Se eu fosse morrer amanhã, eu acho que eu faria sexo essa noite. Eu ia pegar todas as mulheres que eu visse. Acho que eu faria em público. Se soubesse que iria morrer amanhã, eu estaria na cama com meu homem bem agora. Mais americanos morreram na Guerra Civil do que em todas as guerras americanas juntas. O Sul foi dizimado. A guerra era brutal e as doenças descontroladas. Mas a grande taxa de mortalidade não foi causada por mosquetes, espadas ou sabres. Ela foi causada pelo sexo. Em meados de 1800, a escravidão era a principal fonte de tensão política na América. Depois que Abraham Lincoln venceu a presidência em 1860, os estados do Sul pró-escravidão separaram-se da União e formaram os Estados Confederados da América. Dentro de meses, o Norte e o Sul se enfrentaram no conflito mais sangrento da América, a Guerra Civil. Mais de 600 mil pessoas morreram na Guerra Civil. A tecnologia no campo de batalha progrediu até o ponto em que homens eram mortos em números muito maiores do que haviam sido antes. E mais, além desse problema, havia a propagação de doenças. As doenças ficaram fora de controle na época, incluindo as doenças venéreas. Propagadas pelo sexo, as doenças venéreas, ou DVs, referem-se às muitas formas de infecções transmitidas sexualmente. Durante a Guerra Civil, a sífilis e a gonorreia eram as reais causas de preocupação. Quando a DV aparecia, ela o privava de boa parte de seu exército. Muito antes da disseminação do uso da camisinha, o maior desafio para os comandantes na Guerra Civil era dar um fim à DV. Mas era mais fácil falar do que fazer, porque os soldados tinham acesso fácil ao sexo. Todos aqueles garotos de fazenda puros e descontaminados passavam por um daqueles bordéis cheios de garotas infectadas e bingo, você tinha milhares de soldados fora dos campos. Mulheres conhecidas como seguidoras dos campos seguiam as tropas, montavam bordéis móveis onde garotos solitários, longe de suas famílias e igrejas, encontravam algum consolo. E garotas. Sempre que um exército se movia, era acompanhado por prostitutas. Com o pós-guerra e a aguda escassez de alimento, a prostituição era a única opção para muitas mulheres.
Soldados e marinheiros sempre foram uma clientela muito boa. É óbvio que eles iam visitá-las um pouco antes da grande batalha e eles tinham algum dinheiro, então gastavam tudo com elas. Era muito lucrativo para uma prostituta seguir um exército. O problema é que os americanos raramente implementaram a regra do vamos manter as garotas limpas. Era o pesadelo de um comandante porque eram pessoas que ele ainda tinha que alimentar, não podiam morrer. Eles ficavam por ali e mandá-los de volta para casa era desencorajado, porque eles contariam coisas ruins sobre como o exército era comandado. E a maior praga em termos de DV era a sífilis, que se estimava tenha matado sozinha 73 mil soldados da União. Era uma doença sem cura e os sintomas eram terríveis. Os sintomas da sífilis e da gonorreia ficavam rapidamente aparentes a quem olhasse para a pessoa. Eles incluíam lesões na pele, também ataxia, que é uma forma de tremor e podemos dizer que é quase uma paralisia. No final, ambas levavam à insanidade. E a cura era ainda mais terrível. O mercúrio era o tratamento padrão para doenças venéreas. O mercúrio os fazia salivar feito loucos. Os dentes caíam. Esta cura da sífilis, às vezes, era muito mais letal do que a doença em si. Um dos sintomas era chamado corda ventral, que é a curvatura do pênis em ereção e que era muito dolorida. Um médico muito conhecido propôs que a melhor maneira de curar isso era colocar o membro esticado em uma mesa, pegar um livro bem pesado e bater no pênis com força para assim endireitá-lo. Só a ideia de uma cura como essa era o bastante para impedir as pessoas de fazerem sexo. Mas o que descobriram, como um oficial disse na época, é que é muito difícil tornar o sexo mal visto. Mesmo lutando por ele, por causa dele ou apenas para fazê-lo mais uma vez na guerra, o sexo segue a marcha. Fatos refrescantes. A primeira epidemia conhecida de DV foi entre as tropas francesas em 1494. A primeira camisinha de borracha foi produzida em 1855. Elas eram reutilizáveis e custavam cerca de $1 durante a Guerra Civil, equivalente a $24 hoje. A sífilis permaneceu um desafio militar durante a Primeira Guerra Mundial. Embora os soldados europeus recebessem camisinhas, as tropas americanas não. Mesmo com o risco de uma morte horrível, é difícil refrear o sexo em tempos de guerra. O sexo pode ser um conforto, mas nas mãos certas, ele também pode ser uma poderosa arma de guerra. Na verdade, uma das coisas mais difíceis é proteger um homem de uma sedutora. Como proteger um homem de uma sedutora? Como você protege um homem de uma sedutora? Eu acho que é difícil proteger um homem de uma sedutora. É difícil dizer não para um rostinho bonito. Não tem como. Não dá pra salvar um homem de uma sedutora. Um homem, se quiser se proteger de uma sedutora, ele vai precisar ter algumas habilidades. Ele tem que saber qual é a aparência de uma sedutora e o que ele tem que fazer para se manter longe de uma. Usar dos truques femininos para obter informações secretas ou de sexo-espionagem há muito tempo é uma estratégia efetiva. Embora controverso, muitos acreditam que quando o assunto é fazer um trabalho, tudo é lícito no amor e na guerra. E durante a Segunda Guerra Mundial, Elizabeth Thorpe foi uma espiã de guerra que dava conta do recado. Elizabeth Thorpe. Debutante? Mulherão. Espiã britânica. Sexpionagem. Derrotou os nazistas. Elizabeth Thorpe. Sexpionagem usa muito de manipulação. O sexo feminino entendeu há gerações que os homens não pensam necessariamente com o órgão que Deus deu a eles para pensarem. Sexo igual arma.
O sexo é uma arma altamente eficaz porque é a fraqueza de muitos de nós, homens. Durante a Segunda Guerra Mundial, ninguém usou o sexo como arma como Elizabeth Thorpe. Elizabeth Thorpe era uma debutante americana, veio de uma boa família. Ela era muito esperta, ela também aprendeu idiomas, ela era alta, loira, magra, ela era sensual, mas ela também se entediava facilmente. Ela tinha uma energia que precisava de foco. Em 1929, Elizabeth se casou com um diplomata e seu tédio a levou para a espionagem. Ela descobriu seu talento para seduzir os homens em jantares na embaixada e extraindo segredos. Então, ela ofereceu seus serviços ao governo britânico como espiã. Ela conseguiu enviar informações para os britânicos. Eles a adoraram. Ótimo. Não nos importa como consegue as informações, queremos mais delas. O governo britânico ficou tão impressionado com as informações dela que a enviaram para extrair informações secretas da embaixada da França de Vichy, nos Estados Unidos. O governo de Vichy trabalhou diretamente com Hitler e os nazistas e estava muito perto de infiltrar o Terceiro Reich em solo americano. Quando a França se rendeu às forças de Hitler, um novo governo foi posto, o governo Vichy, e havia uma embaixada do governo da França de Vichy operando em Washington. Sua missão, se você escolher aceitá-la. O escritório de Londres deu ordens a Elizabeth para recuperar o código naval de Vichy localizado na embaixada para que frustrassem os planos dos alemães. Todos os países engajados na Segunda Guerra Mundial usavam criptogramas e eles eram códigos usados para transmitir mensagens de importância militar. Você podia também localizar navios entendendo os códigos nos livros de códigos. E na embaixada da França de Vichy, nos Estados Unidos, havia um cofre, e no cofre havia um livro de códigos que um operador de rádio podia usar para decifrar mensagens vindas da Europa. Se Elizabeth conseguisse roubar com sucesso o livro, os navios aliados poderiam usar os códigos para tomar a frota de Hitler no norte da África, destruir os planos da Alemanha de controlar o Canal de Suez e os campos petrolíferos no Oriente Médio. Ela recebeu a missão de vir aos Estados Unidos e ir para Washington, onde ela posou como uma jornalista. Então, Elizabeth ligou para a embaixada francesa e chamou pelo adido de imprensa Charles Bruce, que era um homem mais maduro e atraente. E ele ficou tão encantado com Elizabeth que ele foi entregando tudo. Elizabeth usou sua sensualidade para seduzir Bruce. E ele estava mais do que disposto a entregar as informações em um papo no travesseiro. Ele entregou, sabe, telegramas, arquivos, tudo que ele poderia entregar. Com sua sensualidade, Thorpe praticamente tornou Charles Bruce um agente duplo. Oficialmente sob os encantos de Thorpe, Bruce traiu o governo Vichy trabalhando ativamente com Elizabeth para ajudá-la a obter os códigos navais. Juntos, eles armaram um plano. O plano era, eles iriam até a embaixada e o Charles diria ao segurança que precisava de um lugar seguro para ter seu caso com Elizabeth. Elizabeth entraria, isso seguiria por algumas noites, eles entrariam no escritório e fariam barulhos como se estivessem transando. Uma vez que o guarda se convencesse de que o caso era legítimo, Elizabeth traria sua equipe. Um arrombador de cofres para extrair o livro e códigos e um fotógrafo que faria uma cópia para os britânicos. Então, na noite em que eles decidiram o que aconteceria, eles drogaram o guarda e depois drogaram o cachorro. O arrombador entrou lá, ele abriu o cofre, pegou os códigos e eles não tinham muito tempo. Então pegaram o código, pegaram o livro, entregaram para o agente que abriu o livro, fotografou e o devolveu. A operação levou mais tempo do que deveria e a embaixada já abriria para o expediente. Se fossem descobertos, isso seria o fim para Elizabeth. A tentativa deles fracassa. E agora, o que eles fariam?
A espiã aliada Elizabeth Thorpe usou sua sensualidade para se infiltrar na embaixada do governo da França de Vichy, uma aliada da Alemanha nazista, após uma tentativa fracassada de roubar códigos navais essenciais ao sucesso das potências aliadas. Ela voltou à embaixada Vichy com seu amante e informante Charles Bruce. Juntos, eles tentaram mais uma vez roubar os códigos navais para mudar a guerra. Se Elizabeth Thorpe fosse pega, ela seria morta. Ela não teria nenhuma proteção do governo britânico, porque era uma espiã, e quando se é espião, você está por sua conta. E todos os espiões sabem disso. Então, algumas noites depois, eles passaram por toda a rotina de novo. Eles estavam na embaixada, drogaram guarda. Agora eles tinham um código para abrir o cofre. Eles entraram, mas ela não conseguiu abrir. Ela tinha o código para entrar, mas mesmo assim não conseguiu. Ela era boa com a parte do sexo, mas não com a parte mecânica. Então, outra noite desperdiçada. Elizabeth e Charles estavam com os minutos contados novamente, mas ainda não haviam sido pegos. Então, contra as probabilidades, eles decidem dar outra chance ao plano. Era a terceira e última vez que tentariam. Era hora de fazer ou morrer, e eles tinham que fazer. A situação parecia saída de um livro francês, porque nada dava certo. Eles estavam na sala da embaixada francesa, estavam fingindo fazer sexo, fazendo sons sexuais. E, de repente, Elizabeth sentiu que tinha alguma coisa diferente. Ela tinha um sexto sentido, ou ela ouviu mesmo o guarda andando no corredor. Ela sabia que eles tinham que fazer alguma coisa que o desviasse dali. Então, ela disse: rápido, temos que tirar nossas roupas e fingir que estamos transando. E o Bruce disse: como assim? Como sabe que o segurança está vindo? E ela disse: confia em mim, temos que fazer isso. Então ela tirou toda a roupa, menos os saltos e as joias. Ela desarrumou o Bruce todinho para parecer que faziam sexo. O segurança entrou na sala, ele estava com uma lanterna. Ele andou por ali e ela disse: oh, o que é isso? O que está vendo? O que está fazendo aqui? E ele saiu. Ele disse: eu sinto muito, senhorita, eu não sabia o que estava acontecendo, eu sinto muito. E ele saiu. Eles chamaram o arrombador, ele entrou, ele abriu o cofre, pegou os livros dos códigos, os fotografou. Agora, as informações estavam com os britânicos. Eles colocaram o livro de volta no cofre e estava feito. Uma vez com os códigos em mãos, os aliados os usaram muito bem. Elizabeth Thorpe usou de sexo para pegar os códigos e ajudar os britânicos e os aliados a garantir a vitória na guerra no norte da África. Elizabeth é considerada uma das espiãs mais bem-sucedidas na Segunda Guerra Mundial. Embora muitas pessoas não aceitem como ela obtinha suas informações, porque ela não as obtinha através dos canais normais de espionagem. Ela não passava horas quebrando códigos. Ela usava o que Deus deu a ela, que era um talento natural dela. Os superiores de Elizabeth admitiram depois que o trabalho dela salvou milhares de vidas britânicas e americanas. Elizabeth Thorpe provou que o sexo é lícito no amor e na guerra. Fatos refrescantes. Atualmente, a China deve ser a líder mundial de sexpionagem. Muitos quartos de hotel têm câmeras prontas para gravar atividades secretamente para chantagem. Hoje, a sexpionagem continua tecnicamente ilegal e não é oficialmente aprovada pelas forças militares americanas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Elizabeth Thorpe usou o sexo para ajudar a destruir as forças navais de Hitler no norte da África. Embora as operações secretas sejam controversas, Thorpe provou que seduzir um homem pode mudar o curso da guerra.
Seja em campo de batalha ou no fronte em casa, nada transforma o curso da história com a fúria revolucionária do sexo e da guerra. Em tempos desesperados, não é incomum recorrer a medidas desesperadas. Durante a Primeira Guerra Mundial, o presidente Woodrow Wilson prometeu às mães americanas que manteriam seus filhos ilibados durante uma das maiores guerras na história. A postura americana sobre a sexualidade foi obviamente muito conservadora durante a Primeira Guerra Mundial, mas aquilo era muito diferente do que acontecia na Europa. Os franceses não veem problema algum em ter um sistema de bordéis institucionalizado perto dos soldados, perto dos campos de batalha. Isso é visto como normal, faz parte da experiência militar. E para os americanos, nada poderia ser mais diametricamente oposto às suas atitudes. Quando os americanos entraram na Europa durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos, os europeus os abordavam em particular e diziam: onde querem que montemos os bordéis? Eles ofereciam esse tipo de serviço. E os americanos negavam na hora. Woodrow Wilson teria sido muito contra isso porque ele era conhecido como um cristão devotado. Dizem que o secretário americano de guerra na época, o Baker, depois de ouvir sobre essa prática, teria dito: pelo amor de Deus, não mostrem isso ao presidente, ele vai parar a guerra. Apesar do incentivo militar oficial pela castidade, era impossível manter o sexo fora do treinamento básico. Quando uma epidemia de DV se espalhou pelos campos de batalha e no front, o país escolheu acreditar que os rapazes estavam fracos e que as garotas eram más. Garotas igual predadoras, rapazes igual presas. Então o exército foi atrás das mulheres. Apenas mulheres. Durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto mandávamos os rapazes para a luta, havia uma grande atenção voltada para as mulheres que faziam sexo com homens com os quais não eram casadas. Essas mulheres foram chamadas na imprensa popular de garotas da caridade. Na economia em época de guerra, com milhões de homens no exterior, muitas mulheres tiveram que usar seus atributos femininos para pagarem as contas. Havia um número enorme de mulheres desempregadas na época e as mulheres não eram uma força de trabalho bem-vinda como seriam depois na Segunda Guerra Mundial. Por isso, as garotas da caridade surgiram dessa situação como pessoas que trocariam qualquer coisa, desde flertes e beijos, por presentes, comida ou joias e até mesmo sexo em si. As garotas da caridade não eram formalmente prostitutas. Apenas mulheres dispostas a trocar prazeres por alimentos, roupas, a passagem do ônibus. Indivíduos como as garotas da caridade se tornaram uma grande ameaça nas mentes das lideranças americanas porque drenavam a força dos pelotões dos Estados Unidos. Quando a sífilis se espalhou por todo o campo, seus relacionamentos com as tropas se tornou motivo de preocupação. Enviavam avisos para as próprias mulheres e pôsteres de propaganda que diziam coisas como: os soldados dão suas vidas, o que você dá? Mas não eram apenas avisos. O exército começou a perseguir as garotas diretamente, assim como qualquer outra que considerassem perdida. As mães morriam de medo de que os rapazes fossem corrompidos. E na era da reforma progressiva nos Estados Unidos, havia uma grande fé de que se você usasse de habilidade da lei e de dedicação para resolver um problema, seria capaz de resolvê-lo. Em 1918, o Congresso aprovou o Ato Chamberlain-Cann, tornando legal a prisão de qualquer mulher suspeita de ter DV. O Ato Chamberlain-Cann deu poder a várias autoridades, desde o nível federal para baixo, para deter e prender mulheres suspeitas de serem portadoras do DV. Mas elas não eram apenas jogadas na prisão. Elas eram detidas indefinitivamente e forçadas a fazer tratamento contra sua vontade, às vezes de uma doença que nem mesmo tinham.
Uma mulher que ficasse bêbada em um bar, uma mulher que parecesse muito solta na vida, estaria vulnerável e poderia ser detida, encarcerada, examinada e ficaria presa, às vezes, por meses. Tornou-se via de regra. Se você passeava perto de uma base, devia estar solta na vida, devia ter pouca moral e deveria ser removida, porque era um perigo. De 20 a 30 mil mulheres foram presas sob essa legislação e muitas foram presas injustamente. O ato Chamberlain-Cann só foi repudiado em 1922. Apesar da abordagem errada do exército, um importante progresso foi conseguido contra a ADV. O advento da educação sexual levou ao melhor entendimento da doença. E em 1949, a penicilina foi apresentada às massas, a grande arma na luta contra a ADV. Fatos refrescantes. Durante a Primeira Guerra Mundial, o gentil povo francês tentou oferecer bordéis às nossas tropas, mas nós recusamos com base na moral. Com cerca de 600 soldados incapacitados pela ADV todos os dias, o governo americano começou a prender mulheres sob o ato Chamberlain-Cann. Dezenas de milhares de mulheres foram presas e forçadas a tomarem injeções de mercúrio em sua genitália, mesmo se não tivessem DV. Não há dúvida de que o sexo e a guerra formam uma combinação poderosa que pode levar a resultados ultrajantes. Embora intrinsecamente ligados, em alguns lugares eles provocam sérios debates. Nenhum é mais óbvio do que o assunto dos gays no exército americano. O que você acha dos gays no exército? Se você quiser servir o seu país, lutar e proteger a pessoa ao seu lado, não importa o que você faz à noite. Um homem é um homem, não importa a sua sexualidade. E se ele está disposto a lutar por seu país, mais poder pra ele. Não faz diferença se você é gay, mulher ou sei lá. Porque as balas chegam neles. Eles têm que lutar, é só isso. Nos Estados Unidos, o direito dos homossexuais servirem abertamente no exército tem sido muito debatido. Mas na Grécia Antiga, a ideia de gays no exército era uma história muito diferente. Principalmente para os soldados na esquadra sagrada de Tebas. Não pergunte, não conte. Era a política oficial dos Estados Unidos sobre os homossexuais que serviram no exército de 1993 até 2011. A lei proibia os abertamente gays e bissexuais do serviço militar. O conflito na América era se as pessoas que faziam sexo com pessoas do mesmo sexo eram capazes de lutar. Quando Não Pergunte, Não Diga foi instituído no começo dos anos 90 sob Clinton, 77% das pessoas desaprovavam homossexuais servindo pública e abertamente no exército americano. Mas ser gay no exército nem sempre foi controverso. Para os soldados da força de guerra mais elitizada do século IV, ser gay era um requisito. No auge da civilização grega clássica, a filosofia, a arquitetura e a literatura floresceram assim como a guerra. As cidades-estados da Grécia competiam pelo domínio da Grécia. A cidade de Tebas, sempre sedenta para ganhar vantagem sobre atenienses e espartanos, criou uma unidade militar única: a Esquadra Sagrada de Tebas. Funcionando como uma unidade de forças especiais, esses soldados profissionais estavam entre os mais violentos da época. A Esquadra Sagrada de Tebas era 150 pares de soldados homens. Uma força de guerra de elite, na qual a orientação sexual de alguém era algo visto como muito positivo, se não uma coisa essencial. Nos tempos antigos, o argumento para a coesão de uma unidade existia por causa dos laços de amor entre e de um homem para o outro.
Cada homem era tão devotado ao homem com o qual ele estava que ele lutava com muito mais tenacidade pela admiração por aquela pessoa e para proteger também essa pessoa. A esquadra sagrada de Tebas se distinguia cada vez mais. Eles tinham uma vitória após outra. A guerra grega era um caso de, no final, ver quem conseguia superar o outro cara em um concurso de força. Os hoplitas, os caras de saias e com lanças bem longas, eles ameaçavam e feriam. E um lado simplesmente... O grande problema com aquelas batalhas era que um lado desistia da luta. Só o que precisavam era de um. E o que seria esse um? Um monte de caras que transavam entre eles. Eles lutavam até a morte para se salvarem. Isso era a esquadra sagrada de Tebas. Eles não iriam fugir porque deixariam um de seus amantes para trás. É algo que normalmente não se vê num exército só de homens. Mas se seleciona os caras baseado em quem são seus parceiros sexuais, bem, bingo! A Esquadra Sagrada de Tebas lutou por 40 anos, de 378 a.C. até 338 a.C. Eles derrotaram os espartanos em Tegira em 375 a.C., um exército 3 vezes maior do que eles. Batalha de Leuctra. Eles tiveram um papel decisivo na Batalha de Leuctra, reduzindo Esparta permanentemente a um poder de segunda classe. No final, eles foram derrotados na Batalha de Queroneia contra Felipe II da Macedônia. Felipe II era o pai de Alexandre o Grande. Eles lutaram até o último homem. Depois que todos estavam mortos, o próprio Felipe foi até eles, olhou os soldados e começou a chorar por sua bravura e por sua garra. Não houve um soldado em batalha que não atestasse a ligação intensa que formou com os homens com os quais serviu. Eu não luto por Deus, não luto por isso, não luto por aquilo, eu luto pelos meus camaradas. Por isso, juntar apenas parceiros sexuais foi uma ideia genial. Isso deu uma vantagem a eles, era o que precisavam. A Esquadra Sagrada foi um tremendo recurso diplomático e também militar para Tebas enquanto ela durou. Quando a guerra e o sexo se combinam, podem revelar segredos que fazem os homens lutar mais ou dar a eles um último momento de glória antes da batalha. Tudo isso acaba mudando a história. Mas, unindo tribos nômades compostas de unidades de cavalaria, eles viajavam até 160 quilômetros por dia, mais do que qualquer outro exército daquela época. Por isso, desenvolveram táticas de batalha que ficaram conhecidas no Ocidente como táticas mongóis. Eles os cercavam, eles tinham os caras balançando bandeiras que recebiam o sinal do chefe que dizia 10.000 cavaleiros seguem por ali. Resumindo, eles faziam uma típica caça das planícies da Ásia Central, mas em uma escala muito maior e usando pessoas como presa. Ele matou cerca de 50 milhões de pessoas, ele e seus descendentes. Isso era cerca de 12% da população global da época. Foi um enorme massacre. Mas nem tudo era derramamento de sangue. Gengis Khan queria dominar seus inimigos por completo, e isso queria dizer usar outra arma de seu arsenal. O sexo. Gengis Khan vivia pela espada. E também vivia pela espada. Quanto mais se volta no tempo, mais se vê exércitos bem-sucedidos que transavam tanto quanto matavam. Eu acho que ninguém mais vai espalhar seu DNA, de novo, tão amplamente e com tanto vigor como os mongóis fizeram. O exército de Gengis Khan travava uma guerra de extermínio. Eles matavam os homens, mas as mulheres eles tomavam como suas concubinas e tinham filhos com elas, propagando seus DNAs. As mulheres eram vistas como vasos através dos quais ele propagava o seu sêmen. A combinação de Khan, de terror e sexo, era uma estratégia de combate de muito sucesso. Muita gente dizia, por que lutar contra ele? Ninguém nunca o venceu ainda. Se opor a ele, você morre.
A maioria das mulheres morrem, apenas as bonitas sobrevivem. Ele conquistava seus inimigos e as mulheres deles lhe davam muitas crianças. Tantas, na verdade, que uma em cada 500 pessoas asiáticas vivas hoje é um descendente direto de Gengis Khan. Gengis Khan geralmente é pintado como nada além de um guerreiro sedento de sangue, mas ele fez algumas coisas positivas dentro do Império, como estabelecer um sistema universal de escrita. Foi um proponente da tolerância religiosa e estabeleceu as comunicações entre Oriente e Ocidente, basicamente tomando o controle da Rota da Seda e tornando-a uma rota de comércio segura e confiável. Nosso mundo hoje seria muito diferente se não fosse pela sua tirania, suas inovações e... A seguir, sexo e guerra. Histórias sobre como a guerra e o sexo alteraram a história humana. Gengis Khan deixou um legado surpreendente. Aviadores jogam bombas do sexo estonteantes. E uma espiã britânica supera os nazistas no sexo. Fazemos um zigue-zague pela história, cortando a parte chata e indo direto para a coisa boa. Pronto para um novo capítulo da história? Vamos contar histórias chocantes de como o sexo mudou o mundo. Que excitante! Historiadores, vagina, especialistas em sexo e pessoas comuns Polícia do sexo! revelam histórias verdadeiras e inacreditáveis que vão mexer com a sua cabeça. Uou! Descubra fatos que você não vai achar em livros, conforme revelamos como o sexo mudou o mundo. O sexo mudou o mundo de mais maneiras do que podemos imaginar. Da antiguidade até os dias de hoje, nada provoca o sexo como a guerra. A guerra tem assolado populações, mudado fronteiras, causado a repressão e garantindo a liberdade. E o sexo tem sido um resultado desse conflito, geralmente de maneiras extraordinárias. Pergunte aos bárbaros mongóis do século XIII, que dominaram as terras que iam do Mar Negro até o Oceano Pacífico. O maior império contínuo da história. Famosos por aniquilarem os inimigos com campanhas de terror impiedosas, e o mais violento de seus líderes foi Gengis Khan. Gengis Khan nasceu no século XII depois de Cristo. Ele pertencia a uma tribo nômade de cavaleiros. Eles eram o que os chineses chamavam de bárbaros do norte. E eles eram uma pedra no sapato para os chineses, muito mais civilizados e mais numerosos. Porque era difícil lutar com eles, eram durões. Os mongóis criaram o primeiro sistema militar moderno. E seu apetite sexual. Fatos refrescantes. Os mongóis conquistaram 20 milhões de quilômetros quadrados de terra. 2 vezes mais do que Alexandre o Grande, Napoleão e Hitler juntos. Gengis Khan pode ser o seu tataravô. Mais de 16 milhões de pessoas têm raízes que levam a ele. Ele não queria saber só de sexo e morte. Seu império mongol foi o maior império contínuo da história. Ao usar o sexo como base de suas batalhas, Gengis Khan causou um impacto sem precedentes na história do mundo. Enquanto os frontes de batalha explodem em combates, muitos encontram conforto em imagens familiares de casa, especialmente aquelas que os fazem lembrar de sexo.
Antes que houvesse a Playboy ou a Maxim, havia as pin-ups. Durante a Segunda Guerra Mundial, essas fotos com beldades peitudas cobriam as paredes dos quartéis e as carteiras dos soldados, dando aos rapazes o fôlego que precisavam para continuarem na luta.